E aqui nós começamos mais uma edição da nossa reflexão da manhã, dessa manhã especial. Hoje vamos falar de perder para ganhar. O nosso texto hoje vai nos levar ao momento em que Jesus nos mostra como isso é importante e como deve ser feito. Mateus, capítulo 16, versículo de 21 ao versículo 27. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Essas palavras de Jesus são fortes, não é verdade? Veja bem que o texto deixa essa parte que Jesus fala em versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus está falando que ele iria sofrer, iria passar por dificuldades, ia ser preso, depois morto, ia perder, não é verdade? Mas o que é que Jesus fala para Pedro? Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro não estava pronto para entender o que Jesus estava passando, pois esse Pedro foi aquele mesmo Pedro que nós lemos no início do texto de hoje, no início da programação, quando Jesus encontrou ele e seu irmão e falou: Vinde, vos tornarei pescadores de homens. E ele, abandonando tudo, seguiu Jesus. E Pedro, aqui está no capítulo 16, falando para Jesus, para ele não fazer aquilo. Mas também encontramos Pedro mais à frente, conversando com Jesus, dizendo que deixou tudo por Jesus. São palavras fortes que Jesus fala. Até Pedro não compreendeu o que Jesus estava dizendo, pois o mesmo ainda não estava preparado. Mas se lermos sobre a vida de Pedro, veremos que ele não só se preparou, como deu a sua vida por Jesus, ou perdeu a sua vida para ganhar Jesus. Depois do encontro de Jesus com o jovem rico, em outra ocasião, ele tem um diálogo com seus apóstolos e diz, em Mateus capítulo 19, versículo 25 em diante, diz: Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está mais uma promessa de Jesus para aqueles discípulos, aqueles apóstolos que se dedicaram, que abriram mão das suas vidas, que perderam suas vidas aqui na terra para se entregar ao reino dos céus. E Jesus complementa ainda no versículo 29: E todos os que tiverem deixado casas,
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Isso me alegra muito em saber que nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus por causa de Cristo. No versículo de destaque que nós lemos hoje, fala sobre isso. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Perder aquilo que eu estou vendo ou tocando não é nada fácil. Para nós que temos os olhos materiais, quando estamos olhando com os nossos olhos materiais, é um prejuízo. Mas se pararmos um pouquinho e olhar com os nossos olhos espirituais, aquilo em que eu estou tentando reter na minha vida pode ser a causa da perca do meu relacionamento com Deus. Então, irmãos, é necessário perder para ganhar. O que para os olhos do mundo é considerado perca, para os que estão em Cristo Jesus é lucro. Antes de se entristecer, dê uma olhada na sua vida. Você perdeu algo ou está perdendo algo? Veja se aquilo não estava ou iria fazer com que você perderia o teu relacionamento com Deus. Porque é necessário perder para ganhar. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com o que a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E se você for olhar um pouquinho para a história de Paulo, quem era Paulo? Respeitado, rico, um homem de grande influência, abriu mão de toda aquelas amizades do mundo, abriu mão de toda aquela regalia que ele tinha para se dedicar à vida eterna, para se dedicar ao reino de Deus, para ser perseguido, para ser morto, para perder a sua vida, para ganhar a vida eterna. Lembre-se, irmãos, muitas vezes ficamos tanto apegados com as coisas do mundo e esquecemos o que Deus tem prometido para nós. As palavras de Jesus estão ecoando. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, ou coisas que você tem, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Você está pronto para entender isso? Abrir mão do que tanto você lutou para conseguir? O que nós estamos falando, irmãos, é o nosso coração, se ele está dedicado a compreender a palavra de Deus, a segui-lo de todo o coração, ou estamos vivendo nesse mundo como se não existisse a vida eterna? Lembre-se que um dia estaremos de frente do nosso Criador para prestar conta das nossas ações. E será se eu estou lembrando disso no dia a dia, no meu dia a dia? Será se eu estou abrindo mão de coisas que atrapalham o meu relacionamento com Deus? Faça essa reflexão na sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar nas decisões em que você deve tomar. Vamos apresentar nossas vidas ao Senhor, porque Ele sabe como devemos agir diante das coisas do mundo que estamos vivendo aqui. Pai nosso Deus, nós somos gratos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor tem nos perdoado, tem nos abençoado com tantas coisas. Ajuda, Senhor, a nos desprender desse mundo e nos apegar a tuas promessas, a confiar nessas palavras de Jesus, em que receberemos a vida eterna, se abrimos mão das coisas desse mundo. Nos fortaleça espiritualmente, para que a nossa visão seja mais dedicada ao teu Filho Jesus, ao alvo, que é a eternidade.
Obrigado por essa manhã, por esse dia, por a semana que estamos passando, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Nós te pedimos também por aqueles irmãos que hoje estão passando perseguição, estão perdendo suas vidas, suas famílias, perdendo seus bens, perdendo toda a sua família, como temos muitos exemplos de pessoas que perdem parentes todos os dias, irmãos que estão na linha de frente em lugares que o evangelho é proibido de ser pregado, mas estão lá batalhando para que outras pessoas venham te conhecer. Fortaleça a vida espiritual desses irmãos que estão lá, na missão que aceitaram de levar a tua palavra a lugares difíceis, onde as pessoas te odeiam. Nos fortaleça nesses momentos que muitas vezes nós sentimos tão acomodados aqui na nossa vida. Nos desperta para sentirmos vontade de ir além, de ir à frente, falar de teu filho Jesus, falar que Jesus está voltando, para as pessoas se incomodarem com isso, levantar dos seus assentos, do seu conforto e começar a falar de Jesus. Falar para as pessoas que é necessário perder para ganhar. Eu te agradeço por ter se revelado a mim e ter me dado a oportunidade de hoje poder ter essa esperança da vida eterna em teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém.